Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer o review deste calhamaço, História da Teologia Cristã de Gerald Bray, da Shed Publicações. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer o convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Também, queridos irmãos, se você adquire seus materiais teológicos pela plataforma da Shopee, compre pelo nosso link de afiliado da Shopee, e comprando pelo nosso link você não vai gastar e pagar nada mais e ainda vai ajudar o canal a se retroalimentar. Então, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e compre por lá e ajude o canal a se retroalimentar. Então, dito isso, vamos para o review deste calhamaço, História da Teologia Cristã de Gerald Bray. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o livro de Gerald Bray, História da Teologia Cristã, pela Shed Publicações. Podem ver que é um calhamaço, um livraço, um livro para os seus estudos teológicos, para você conhecer tudo sobre a história da teologia. Querido, se você compra materiais teológicos, adquira pelo nosso link de afiliado da Shopee, que vai estar na descrição do vídeo, e fazendo assim você ajuda o canal a se retroalimentar. Aqui nós temos a contracapa, eu vou ler aqui apenas algumas partes, vai dizer: a história do pensamento cristão sob a competente pena de Gerald Bray veio à vida. A forma trinitária de Bray estruturar a história da doutrina cristã é uma contribuição criativa e útil para a disciplina. Sua familiaridade com as fontes de todos os ramos da árvore cristã é estimulante e invejável. Sua narrativa imparcial, misturada com ocasionais comentários pessoais, com frequência espirituosos e brilhantes, sempre perspicazes e às vezes provocativo, transforma o livro em uma leitura agradável. A história da teologia cristã será uma leitura essencial para eruditos estudantes por anos por vir. Muitíssimo recomendada, que é Nathan Finn, professor associado de Teologia Histórica e Estudos Batista. Então, podemos ver que é um livro conceituado, com uma pegada, uma narrativa podemos dizer, na doutrina trinitária, que é a doutrina bíblica, e eu creio que é o único ponto de vista que faz jus, que a palavra de Deus, né, ensina, podemos dizer, se faz jus, né? Pois a doutrina da Trindade ela é 100% bíblica, né? Tem aí os unitaristas, os unicistas, mas podemos perceber que são pontos equivocados, heréticos, que não compendem ou não está apoiado, amparado na Sagrada Escritura. Então, Gerald Bray é doutor em literatura, Universidade de Paris, Sorbonne, é professor pesquisador de divindade em Bison Divine School, é professor ilustre de teologia e história no Seminário Teológico Knox, é diretor de pesquisa em Latimer, Trust, autor prolífico. Bray escreveu, entre muitos outros livros, A Doutrina de Deus, Cultura Cristã, História da Interpretação Bíblica, Teu é o Reino, que é Jesus e Igreja, um relato teológico e histórico, pelas Shed Publicações. Então, podemos ver que é um livro fenomenal, podemos dizer, né? Olha a grossura disso aqui. Um livro com um pouco mais de 1.370 páginas, 1.374 páginas. Então é muito conteúdo. Vamos conhecer aqui a respeito do material. Capa dura. Abrindo aqui, nós vamos ter aqui uma folha de proteção. Aqui numa folha de proteção
Nós vamos ter aqui algumas palavras. Ficha catalográfica. Foi publicado em 2017 pela Shed Publicações, História da Teologia Cristã. Temos aqui, né, tradução de Regina Aranha e tal, que nós vamos entrar no sumário. O sumário você pode estar pausando para estar lendo esse livro. Tem o prefácio, é dividido por parte. Então a parte 1 vai trazer o legado israelita, cristianismo e judaísmo, uma herança compartilhada. Só vou ler os tópicos e os subtópicos, você pode pausar o vídeo para estar vendo. Parte 2, a pessoa do Pai, Deus como Pai. O Pai e seus filhos. Parte 3, a obra do Pai, a reconciliação do mundo, a providência e a predestinação, a obra do Pai e a Trindade. Nós vamos estar lendo aqui um pouquinho sobre essa parte histórica. Eu fiz a leitura completa e é fantástico, sim, aprende muito. A parte 4, a pessoa do Filho, o desafio da encarnação, o Filho de Deus, o vocabulário teológico cristão, o Filho do Homem. Parte 5, a obra do Filho, é o corpo de Cristo, a morte de Cristo, a vinda do reino de Cristo. Parte 6, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa esquecida da Trindade, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Parte 7, a obra do Espírito Santo, a presença de Deus, a inspiração da Sagrada Escritura, a preservação da igreja, o caminho para o céu, o corpo místico de Cristo. E aqui é interessante que ele vai falar sobre a inspiração da Sagrada Escritura, porque vamos perceber que é um autor ortodoxo e 100% firmado na palavra de Deus, né? O corpo místico de Cristo. Parte 8, um Deus em 3 pessoas, a doutrina clássica de Deus, que é a síntese patrística, o eclipse da teologia, o reavivamento trinitário, desafio de Deus hoje, lista cronológica de pessoas e lista cronológica de eventos. Então, o que me chama a atenção nesse livro, que ele, por ser um livro sobre a história da teologia cristã, nós vamos aprender tudo sobre o enredo histórico, tá bom? Quero pegar um livro aqui e fazer uma comparação, por quê? Porque aqui ele vai trabalhar, botar aqui a doutrina do Pai de uma forma histórica. E aqui, botar aqui nesse livro, nós temos a doutrina de Deus, Deus Pai, de uma forma um pouco histórica, mas muito teológica. Então, nós tendo essa base, esse entendimento, essa conciliação, nós vamos aprender muito. Então, quando nós pegamos esse livro para ler, nós vamos aprender tudo sobre a teologia, mas como história, como ela veio se desenvolvendo. Então, se aprende muito. Ó, prefácio, tá bom? Esse prefácio bem grande, ó, bem grande mesmo prefácio, ó, uma nota sobre a transliteração. Ó, já entramos aqui na parte 1, que vai falar o legado israelita. Ó, cristianismo e judaísmo, a separação dos caminhos. Ó, porque o cristianismo e o judaísmo são religiões diferentes. Ó, vou ler esse pedacinho aqui para nós já entrar nos assuntos. Hoje estamos acostumados com essa distinção e não prestamos muita atenção a ela. Mas para os historiadores, essa é uma questão que exige uma resposta. Avalie a evidência. Jesus era um judeu e também o eram os seus discípulos. Nem ele, nem eles expressaram qualquer desejo de se separar de Israel. Jesus deixou claro que sua mensagem focava originalmente aos judeus e seus discípulos seguiram nisso. Aí tem a lista de referência aqui, Mateus 15, 26, João 4, 22, Atos 2, 36. Ele considerava a Bíblia hebraica como escritura autoritativa, citava com frequência, até mesmo afirmou que nenhuma palavra dela seria anulada por seu ensinamento. Sua mensagem era que ele viera para cumprir as promessas feitas na lei pelos profetas, e havia muitos judeus na época de Jesus que esperavam ativamente que isso acontecesse. Eles esperavam uma figura de Messias carismático que viria e libertaria Israel da escravidão aos romanos. Jesus, pelo menos para alguns deles, parecia um candidato plausível para o papel. Então, vai ver aqui a continuidade e o porquê, né, teve essa distinção entre cristianismo e judaísmo. Meus irmãos, eu não vou ficar lendo tudo, porque o livro é muito grande e nós vamos perder muito tempo, podemos dizer, tem muita coisa a ser apresentada. O cristianismo, o cânone hebraico da escritura. Pode ver uma folha branca, uma letra média, muito gostosa de se ler, a fonte, uma margem lateral muito boa.
Ó, muito boa. É uma obra acadêmica com bastante notas de rodapé, tá? Uma obra extremamente acadêmica. Ó, isso tudo que eu já estou lendo, ó, já li, ó. A interpretação cristã da história de Israel, muito interessante. Os cristãos primitivos também consideravam Abraão seu pai, conforme testificavam Paulo e Tiago. Muito interessante. O apóstolo Paulo seguiu o ensinamento de Jesus sobre a lei de perto e o desenvolveu ainda mais. Ele, como Jesus, também nascerá sob a lei e antes de sua conversão fizeram o seu melhor para cumprir e a defender. Mas quando ele percebeu o que Jesus dizia, as escamas de seus olhos caíram e ele entendeu Moisés de uma maneira completamente nova. Ele, como Jesus, nunca duvidou que a lei de Moisés era a palavra de Deus. A lei em si mesma era santa, justa e perfeita e devia ser obedecida ao pé da letra. Um homem que tivesse o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração não precisava ser circuncidado na carne, porque possuía algo mais poderoso que isso. Interessante, né? Então vamos passar aqui, vamos ganhar tempo. Aqui é o ato divino da criação, onde que eu estou lendo, parei a leitura, tá bom? Então muitas referências bíblicas. O seu livro de história da teologia também traz muita referência bíblica. Tá bom, meus irmãos? Aqui, ó, parte 2, a pessoa do Pai. Ó, Deus como Pai, judaísmo é a paternidade de Deus. Vamos andar aqui, ó. As concepções não judaicas da paternidade. Jesus e seu Pai. Muito interessante, né? Parte 3, a obra do Pai. A reconciliação do mundo, a obra do Pai de uma perspectiva judaica. Como o povo judaico via essa reconciliação do mundo através do Pai. A obra do Pai de uma perspectiva gentia. Tem isso também interessante, muito interessante, tá? É um livraço, querido. Só vocês têm para vocês terem ideia do que eu estou falando. Ó, a doutrina cristã da criação. Então vai entrar tudo nesses assuntos, esses pormenores. A obra do Pai e a Trindade, ao Pai e sua criação. Aqui que entra o X da questão, onde eu quero me apegar um pouquinho com os irmãos, onde eu dediquei bastante tempo, eu li essas partes todinhas sobre a Trindade e é muito interessante. Ó, Jesus enfatizou que ele e o Pai eram um, de modo que quem o viu também viu o Pai. Então, não estamos falando do Pai e a Trindade. Ó, ele tinha de dizer isso porque se o Filho era inferior ao Pai, ele seria incapaz de o revelar, pelo menos não completamente. Se o Pai era Deus em um sentido único, o Filho seria alguém menos que Deus e, por conseguinte, incapaz de revelar o Pai como ele realmente é, uma vez que nenhum ser inferior podia retratar o absoluto na plenitude de seu ser. Então, o que ele vai combater? Que ele vai combater o arianismo, a doutrina ou a teoria ariana, vai combater o patripacionismo, ele vai combater o modalismo dinâmico, o modalismo e o dinâmico ali, essas duas partes heréticas que se difundiram, se dividiram na verdade ali, né? Então, muito interessante. Vai contra ali a obra contra Praxeas, né, Tertuliano, e ele vai dizer que, ó, em um extremo estava o que agora denominamos de modalismo, né? O que eu estava falando, ó, essa era a crença que Deus, embora se manifestasse sob diferentes nomes, por trás da cena estava o mesmo ser desempenhando diferentes papéis em uma peça cósmica. No papel de criador, ele aparecia como o pai de suas criaturas. No papel de redentor, ele via o mundo como Jesus Cristo, conhecido como Filho. Finalmente, no papel de santificador, deixa eu guardar aqui esse cartãozinho que não vai desmarcar. De santificador, ele agora entra no coração dos cristãos como o Espírito Santo. Os nomes enfatizam os diferentes aspectos ou formas de sua atividade divina no mundo. Dessa perspectiva, parecia perfeitamente lógico insistir que o Pai sofreu e morreu na cruz, porque o Pai era apenas outro nome para o Filho. É até mesmo possível dizer que isso representava uma primeira tentativa na sistematização da teologia, ao ligar as diferentes atividades de Deus com uma obra de um único ser. Que hoje denominamos essa visão que nós estamos lendo de patripacionismo, que é a crença que o Pai sofreu e morreu na cruz. A maior parte do que sabemos sobre isso vem de Tertuliano, que o condenou sem reserva em suas palavras. Olha só,
O diabo falsifica a verdade de diversas maneiras. Às vezes ele afirma estar defendendo-a quando na verdade a está destruindo. Ele afirma que existe um único Senhor, o Criador Todo-Poderoso do mundo, mas apenas a fim de criar uma heresia de sua unicidade. Ele diz que o próprio Pai desceu em uma virgem, que ele mesmo nasceu dela, que sofreu em uma palavra que ele era Jesus Cristo. Tertuliano desce a madeira, querido, em Praxas. Tertuliano acreditava que o agente do diabo era um certo Praxas, que viera da Ásia Menor para Roma em algum momento no final do século II, a fim de denunciar os montanistas e ao mesmo tempo introduzir suas ideias patripassionistas. A ideia de que o pai morreu na cruz. Como Tertuliano colocou de forma um tanto vívida, Praxas, quando chegou a Roma, expulsou o Paráclito e crucificou o pai. Por que Tertuliano denunciou que para muitos devia parecer ser uma interpretação muitíssimo sensível do que Paulo disse aos Coríntios? Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Uma resposta é que nos relatos no Novo Testamento da crucificação, o pai e o filho aparecem em suas funções mais distintas, quando Jesus disse ao pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa fala não faria sentido se o filho estivesse falando consigo mesmo. Então, meus irmãos, aqui é um relato histórico da briga ali, podemos dizer, da discussão teológica sobre a doutrina da Trindade. Tertuliano desce a madeira no tal de Praxas. Parte 4, a pessoa do filho. Deixei grifado onde eu quero levantar um estudo. Então, esse livro eu não estou lendo ele, eu quero ler de capa a capa, mas eu estou pegando ele para alguns pontos de estudo e está me ajudando muito, tá, querido? Então, alguns livros eu leio capa a capa, outros não é para consulta. E esse aqui eu estou fazendo uns relatos históricos, que em breve também vai ter review no canal desse livro aqui, olha só. História da Teologia Cristã, de Roger Olson. Outro livraço, né? Então, vamos adiantar o desafio da encarnação. Muito interessante, né? Muito interessante. Vamos adiantar que o vídeo está bem longo o vídeo. Se review ficar com mais de 20 minutos, glória a Deus, ao resultado de Nicéia. Aqui vai trazer sobre os concílios de Nicéia, né? Um novo rumo na cristologia, a briga que teve ali é muito interessante, querido. Quando você pega algum livro de a síntese trinitária, algum livro sobre história da igreja, nós podemos ver, às vezes, de forma resumida alguns relatos, e nós pegamos uma história da teologia cristã, nós aprendemos muito, né? Mas muito mesmo. A definição calcedônia, que nós temos uma cristologia calcedônica, uma cristologia nicena, muito interessante, né? Então, se você quer saber o que é cristologia calcedônia, se com um livro desse aqui você vai entender a definição da cristologia calcedônia. É isso que nós chamamos de cristologia calcedônica, tá bom? Ó, parte 5, a obra do Filho, que vai começar aqui a trazer também tudo narrativa histórica, tá bom, meus irmãos? Segundo Adão, a morte de Cristo, um sacrifício pelo pecado. É uma teologia histórica fantástica e sempre na perspectiva trinitária, nós não podemos esquecer. Estou adiantando bem aqui porque o vídeo já está bem longo, como eu falei. Parte 6, a pessoa do Espírito, a pessoa esquecida da Trindade. Eu tenho que também ler essa parte aqui para me aprender, tá bom? Aprender mais, eu estou lendo. Eu comecei alguns pontos, eu tenho que desbruçar mais, mas muito interessante, né? O credo de Epifânia, uma da elaboração de um credo produzido em Constantinopla em 381, e por essa razão talvez não seja autêntico, embora pareça refletir muito bem seu pensamento. Então tem alguns credos espalhados por aqui, as origens da controvérsia. Então, quer ficar fera na teologia? Começa a estudar também teologia histórica, tá bom? Teologia histórica ajuda muito na nossa compreensão. Parte 7, a obra do Espírito Santo, a presença de Deus de glória em glória. Muito interessante, tá? Deixa eu me adiantar aqui, a imitação de Cristo. Muito interessante mesmo. Parte 8, um Deus em 3 pessoas, que já vai também trabalhar um relato trinitário bem na síntese patrística, bem forte também. Ó, Pai, Filho e Espírito. Muito interessante, o Deus dos filósofos. Você está vendo como que é, Tomás de Aquino, como ele é bastante histórico. Anselmo de Cantuária. Meus irmãos, é um livraço mesmo. A reconstrução da teologia. Querido, é só vocês comprando para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, estamos caminhando para o final. Tá bom? Se nós for pegar todos os pontos, nós vamos amanhecer aqui.
que é a lista cronológica de pessoas. Vai falar só Heráclito, Heródoto, Demócrito, Platão, Sócrates, Aristóteles, Epicuro, Alcino, Virgílio, Cícero, Cipriano de Cartago, Orígene, Hipólito de Roma. É muita pessoa que trabalhou na relação histórica também nas teologias, alguns controvérsias. Ó, a lista cronológica dos eventos, muito interessante também, né? Concílio de Nicéia. Aqui algumas obras de Gerard Blay, tá vendo? Muito interessante. Então, meus queridos irmãos, esse aqui é o vídeo, é o review. Que Deus pode abençoar e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.